Boa noite novamente, que alegria a gente poder conversar um pouco agora sobre a palavra do Senhor. Eu acho que ninguém tem o desejo de naufragar, de ficar pelo meio do caminho, de nadar e finalmente morrer na praia. Estou certo em achar isso? Vocês querem perseverar e triunfar ou estariam conformados de chegar perto, mas não conseguir? Ninguém quer naufragar na fé. E quando a gente olha para a carta que Paulo escreveu para Timóteo, esse é o alerta central da carta sobre os cuidados que nós devemos ter. Paulo reforçou mais de uma vez, dizendo para Timóteo não perder tempo com discussões inúteis, com mitos e genealogias, superstições de velhas caducas e outras coisas mais que nós já vimos nas semanas anteriores. E se você perdeu, você pode buscar esses vídeos no canal da igreja. Mas é importante reconhecer que enquanto muito tempo é desperdiçado com preocupações com coisas que sequer são reais, que na realidade são engano e doutrinas de demônios, os problemas de verdade, os problemas reais, acabam não sendo tratados. E uma vez que eles vão se assomando e se somando, podem trazer grande prejuízo com potencial para naufragar até mesmo a fé da igreja. É por isso, meus irmãos, que hoje a palavra de Deus nos incentiva a resolver os problemas reais, não os imaginários, mas os que existem, os que estão na nossa frente. É importante que você saiba que uma igreja de verdade tem problemas de verdade. Talvez você venha aqui na igreja pensando em encontrar um ambiente onde as pessoas são ótimas, perfeitas, onde o amor é sempre sincero e as coisas funcionam melhor do que lá no mundo. Infelizmente, eu preciso ser realista contigo e dizer que a igreja é o lugar onde as pessoas que se reconhecem doentes se achegam para serem tratadas e curadas. Então, a probabilidade é grande de você encontrar problemas e problemas reais. Se eles não são tratados, ou eles trazem prejuízo para uma pessoa, ou se somam para trazer até a possibilidade de destruição. Ignorar que igrejas têm problemas só vai trazer frustração e desilusão. Ai, meu Deus, achei que era melhor e agora eu descobri a realidade. Bom, a realidade, para que você não tenha que descobrir, eu vou dizer agora. Casamentos passam por problema. Às vezes nós temos que lidar com casos de adultério. Irmãos e irmãs muitas vezes lidam com vícios. Há casos de brigas, intrigas, fofocas, descontrole, crises mais variadas, desentendimentos, surtos, desarranjos, disputas, dor e sofrimento. Tudo isso acontece dentro da igreja. E acima de qualquer um, a responsabilidade para lidar com esses problemas recai sobre o pastor. E eu vou começar a abrir meu coração para você dizendo: eu não gosto de problemas. Eu acho que vocês também não. A minha tendência é fugir dos problemas e rezar para que eles se resolvam sozinhos. Porque lidar com problemas é desgastante, é chato e é desconfortável. No entanto, hoje a palavra é especialmente para mim, mas também é uma palavra indireta para vocês, porque também instrui a vocês a terem sabedoria sobre como lidar com os problemas que surgem dentro da igreja. Eu quero convidar você, por misericórdia da minha vida também, a fechar os teus olhos e orar, para que Deus fale ao nosso coração. Senhor, eu estou aqui já há 22 anos, e há tantos problemas para resolver. Eu quero me sujeitar ao Senhor e pedir que o Senhor me ajude, e tenha misericórdia da nossa igreja. Nos ajuda, Deus, a tratar os problemas que precisam ser tratados. Dê sabedoria a mim, a todo o conselho, aos líderes, mas dê sabedoria também ao teu povo, que hoje a tua palavra venha falar ao nosso coração de maneira inequívoca, para que possamos saber o que fazer
amanhã, ou mesmo hoje. Em nome de Jesus, todos aqueles que concordam dizem amém. Meus irmãos, a função do pastor ou do líder envolve conversas difíceis sobre problemas sensíveis. E numa igreja, ninguém está acima de correção, nem por ser novo demais, nem por ser velho demais. Quando a gente olha para a Bíblia, não faltam exemplos de Jesus repreendendo pessoas quando elas precisaram de repreensão. Jesus repreendeu Pedro com palavras duras: maldito, né? Arreda de mim, Satanás. Jesus repreendeu Maria, sua própria mãe, dizendo: ainda não é chegada a minha hora, o que tem eu contigo, mulher? Calma, ansiosa. Jesus repreendeu os seus irmãos, que queriam que ele descesse para Jerusalém para mostrar os seus milagres, os seus sinais, porque senão ele não ia se tornar popular. E ele disse: não é minha hora, mas para vocês qualquer hora serve. Repreendeu os seus irmãos. Repreendeu até mesmo a maior autoridade religiosa da época, o sumo sacerdote, quando mandou alguém estapear a cara de Jesus quando ele estava sendo julgado. Ele disse: você está aí para me julgar de acordo com a lei, mas contra a lei me manda castigar. Repreendeu o cara que estava julgando ele. Também os seus discípulos não ficaram atrás. Paulo repreendeu Pedro. Pedro repreendeu Simão, crente de Antioquia. Repreensões são comuns na história bíblica. E hoje nós vamos aprender sobre isso. Provérbios capítulo 25, versículo 11, não está aí, mas eu quero que você preste atenção. Diz assim: as palavras ditas no tempo certo são como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. É bonito, né? Aí alguém pensa: nossa, o que significa as frutas? Gente, esquece o que significa a fruta. Pensa, ouro e prata, é valioso ou não é? Pronto, você entendeu? Palavras ditas na hora certa, no tempo certo, são valiosas, são preciosas. Provérbios 12, versículo 18, quem quiser conferir para ver se eu não estou falando errado, Provérbios 12, 18 diz: as palavras do inconsequente ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Traz cura. Tem outros textos importantes, como um salmo que diz que leais são as feridas de quem ama. Davi experimentou a língua afiada de Natã, mais leal, que levou ele a corrigir a sua conduta assassina e adúltera. Então, tão importante como saber o que falar, é saber como falar. E é por isso que esse texto nos leva para questões muito pessoais e relacionais, de convívio dentro da igreja, especialmente direcionado ao pastor Timóteo, mas também que se aplica à nossa vida. Vocês me ajudam na leitura? Nunca fale com dureza a um homem mais velho, mas aconselhe-o como faria com seu próprio pai. Quanto aos mais jovens, aconselhe-os como a irmãos. Trate as mulheres mais velhas como trataria sua mãe, e as mais jovens com toda pureza, como se fossem suas irmãs. Então, nós temos só nesses primeiros versículos, pelo menos 3 pontos. O primeiro, nós precisamos saber como tratar os idosos, e a Bíblia nos ensina a tratá-los com respeito. Tanto os homens, quanto as mulheres mais idosas, mais velhas. Eu sou instruído como pastor, mesmo quando for repreendê-los numa necessidade, a fazê-lo com todo o respeito. Primeira coisa nesse ponto é que mesmo os idosos, mesmo aqueles que têm mais idade que o pastor, mesmo os velhos, falham e erram e estão sujeitos à correção. É esse o papel da palavra, ela é útil para a correção de todo homem, de toda mulher, não importa a idade. Dizem que macaco velho não aprende truque novo, só se não for submisso e humilde em direção à palavra do Senhor. Então, até mesmo os idosos estão sujeitos a esse tipo de tratamento. No entanto, a palavra de Paulo para Timóteo e a palavra de Deus para nós é que quando nós temos que chamar a atenção de alguém mais idoso, nós não devemos fazer com aspereza, com dureza. E a palavra aí tem a ver com golpear, com machucar, com ferir. Nós devemos fazer
de uma maneira, aconselhar como faria com o próprio pai. A palavra aconselhar ali é a palavra paracaléu, que significa chamar à parte. Não é expor, é ajudar a enxergar. Não é expor publicamente, mas tratar como você trataria um pai digno de respeito. Quando a gente olha para a Bíblia, Levítico 19, Provérbios 20, fala que a quem tem cabelos brancos, quem é avançado em idade, merece respeito. Já merece só pelo tempo que viveu. Eu sou de uma época em que nós tratávamos qualquer pessoa mais velha como senhor e senhora. E aí surgiu uma época em que essas senhoras e senhores achavam um insulto, porque estão me chamando de velho. Não tem nada a ver, é pronome de tratamento, é demonstração de respeito, não tem nada a ver com idade, no sentido, eu estou velhinho, né? No sentido de que você é um senhor que merece respeito. Na realidade, a gente começava a tratar as donzelas de senhora a partir do momento que elas casavam. E se casou cedo, com 16 anos? Senhora, antes é senhorita, mas agora ela é uma senhora, merece respeito, ela é casada, comprometida, né? Os homens também, senhor. Até mesmo homens jovens eram tratados de senhores, nos lugares sérios. E, infelizmente, a nossa cultura, cada vez mais informal, está tirando o respeito do convívio e das relações que nós devemos ter. A nossa igreja é uma igreja que está aumentando o número de cães, não é isso, pessoal? Vamos ver quem entendeu. Está aumentando o número de cães. Eu não estou falando do filho de Noé. E nem estou falando de cães. Está aumentando o número de cães. Vocês perceberam? Todo mundo fazendo cara de ué. Cães na Bíblia são cabelos brancos. Estão aumentando, a começar pela barba do pastor. Cada vez mais cães espalhadas por aí, né? Mas quem começou essa onda foi o Arnaldo, seguindo o exemplo do Ivar e de outros, né? Se bem que agora eu não sei o que anda passando na cabeça dele, que não anda tão branquinho quanto costumava ser. Não é não? Vocês estão reparando? Olha lá, está cinza, não está branco. Está empretejando de novo. Depois você fala para a gente que a gente quer descobrir, viu, Arnaldo? Mas a nossa igreja, cada vez mais, nós temos pessoas com cães. Alguns disfarçam com um tingimento, mas nós sabemos que lá por baixo da tinta há cabelos brancos. Por isso, em quase todo momento que você tiver que conversar, é preciso colocar na conversa o respeito que alguém mais velho merece. O tratamento que alguém mais velho merece. Nós devemos tratá-los como a um pai. Eu sou de uma época que desde pequenininho a gente aprendia a respeitar muito o nosso pai. Na realidade ele não precisava nem falar nada, ou precisava. Um olhar a gente já se tremia todo, né? Eu sou de uma época em que meu pai, quando via que eu estava querendo colocar as asinhas de fora, falava, você vai responder com sim senhor, sim senhora. E agora eu faço isso lá em casa, às vezes eles não entendem. Eu aprendi, né, na minha infância, tratar com respeito. Isso não significava que eu não poderia argumentar, que eu não poderia perguntar, que eu não poderia ter dúvidas. Significava que mesmo diante disso, meu pai merece o meu respeito. E a mesma coisa se aplica para minha mãe, também merece o meu respeito. Na igreja, meu irmão, talvez você tenha que lidar com pessoas difíceis, e com pessoas difíceis avançada em idade. É essa a realidade do pastor, é essa a realidade do presbítero, é essa a realidade de uma autoridade como um diácono, é essa a realidade desses oficiais dentro do conselho. Às vezes um pensa assim, outro pensa assado. Como é que vai conversar? Como é que vai resolver? Sempre com respeito aos mais velhos, homens ou mulheres. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Devemos tratar os problemas, mas no tratamento com a pessoa idosa, respeito a homens e a mulheres. Deixando esse primeiro ponto, vamos para o segundo. Tratar os mais jovens com fraternidade. Tratar os mais velhos com respeito, tanto homens como mulheres. Tratar os mais jovens com
fraternidade. A Bíblia fala, tanto em relação aos rapazes mais jovens, nós devemos aconselhá-los como nós faríamos a irmãos, e as mulheres, as mais jovens, com toda a pureza, mas também como se fossem suas irmãs. A palavra irmã é a palavra fraternidade. É carinho de irmão, é respeito de irmão. Irmãos, eles são iguais e não concorrentes. Eles não estão em disputa. Na realidade, a nossa casa vira uma bagunça quando os filhos começam a disputar entre si e achar que um tem mais carinho que o outro. Não é uma loucura? E nós falamos, não é assim. Cada um aqui tem um lugar no meu coração. Vocês não estão disputando isso. Eu amo vocês do mesmo jeito. Não é isso. Esse drama que a gente enfrenta por causa da pecaminosidade. Mas numa família saudável, os irmãos se tratam com igualdade. A felicidade de um é do outro. A tristeza de um é do outro também. E é tão bom quando essas coisas acontecem assim. Hoje mesmo estou extremamente orgulhoso do Levi. Porque se existe uma disputa lá em casa, é a disputa do Levi com a Clara e da Clara com o Levi. E hoje, eu vim para a escola dominical e trouxe o Samuel. A minha esposa estava bem cansada, então ficou dormindo, descansando, coisa que ela não costuma fazer. E aí, Levi e Clara acordaram, pensaram, vamos deixar a mamãe descansar, né? E o Levi cuidou da Clara. Fez o leitinho com chocolate, né? Não faça barulho. Aí a Clara, de repente, começa a falar alto, olha, se você continuar falando baixo, eu te dou uma bala. E que responsabilidade de irmão mais velho, mas tratando a outra com dignidade, conversando de igual para igual. Quando nós sentamos para nos almoçar, a Clara falou, hoje o Levi cuidou de mim. Ele fez... Uma família saudável é cheia de momentos assim, nós estamos numa família. E quando você vai lidar com os mais jovens, é preciso ter esse tipo de tratamento positivo, mesmo para resolver problemas negativos, com fraternidade, com a intenção, não de machucar, mas de somar, de conduzir, de ajustar o que precisa ser ajustado, de construir e nunca destruir. Isso vale para homens tratando com homens mais novos, mas vale também para mulheres tratando com mulheres mais novas. É preciso pontuar, vocês que são mais velhas, às vezes têm que ter mais paciência com as mais jovens, porque elas nasceram numa outra época, mais estragada, né? Então, não pensa igual, não age igual e demora de entender. Isso vale para os homens tratando com os rapazes mais jovens. Não é complicado, gente? A diferença de uma geração para outra nos causa desconforto, constrangimento. Às vezes, meu Deus do céu, parece que não vai. Mesmo assim, o nosso tratamento deve ser fraternal. Homens com homens, mulheres com mulheres, sabendo tratar os mais jovens dessa forma, com um amor sincero, um amor verdadeiro, não tomado pelo amor próprio, pela vaidade, pelo egocentrismo, mas tomado de real interesse em causar bem, em aconselhar com sabedoria, em pensar no bem do outro. Jesus nos ensina que nós devemos ter a capacidade de fazer para o outro o que nós gostaríamos de que fizesse para a gente. E muita gente não consegue entender a profundidade disso. Por quê? Para eu fazer para o outro o que eu gostaria que eu fizesse para mim, eu preciso ter a capacidade de sentir como o outro sente, vestir a pele dele, a história dele, e entender quem ele é, como ele é, para só assim imaginar. Se eu fosse assim, como eu gostaria de ser tratado? Porque a maioria das pessoas pensa, se eu fosse você, eu não faria assim. Então você não pensou como ele, porque se fosse ele, era assim que você ia agir, não é? Então, é um exercício profundo que nós devemos colocar em prática. Pai. Cadê? Tratar também. Agora o terceiro ponto, precisamos tratar também, e aqui fala das moças mais jovens, e eu coloquei da seguinte forma, tratar as moças ou consortes com pureza. Me perdoe, eu estou ficando velho, aí vem essas palavras na cabeça. Essa foi
Foi longe. Mas eu procurei, o significado é esse mesmo. Consorte é aquele que tem algo em comum com você, né? Então, por exemplo, um rapaz gosta de moça, a moça também gosta de rapaz. Então, isso é consorte, né? Os dois estão caminhando por um caminho ali, né? Então, homens e mulheres foram criados um para o outro. O homem é homem para a mulher é mulher para o homem. E na igreja, homens vão se relacionar com mulheres mais jovens vão se relacionar também com homens. E não necessariamente eles têm um casamento, um relacionamento afetivo. Então é por isso que ele acrescenta que os mais jovens, né, as mais jovens devem ser tratadas com toda pureza. Com toda pureza. O sexo oposto deve ser tratado com fraternidade, já falei isso, mas além da fraternidade, pureza. É a palavra hagneia que vem do termo hagios, que significa santo, santidade. Eu não sei, meus irmãos, mas hoje em dia, todo o tratamento e todo o trejeito, tudo que a gente vê é meio carregado de malícia. É meio carregado de interesse, de contaminação. Mas dentro de uma família, seria estranho se fosse assim, não era? E dentro da família, a igreja também, não é legal que seja assim. Por isso, uma instrução tão precisa. Rapazes, tratem as moças com toda pureza, como se elas fossem suas irmãs, o que de fato são em Cristo Jesus. Se ao tratar essas moças como irmãs, muita coisa não dá para fazer. Por exemplo, não dá para ficar flertando com a irmã, seria errado. Não dá para ficar flertando então com duas irmãs, seria terrível, né? Então com 4 irmãs, Deus o livre, e se ficarem sabendo de algum assim, pode me passar o nome, que a gente resolve de alguma forma. Na igreja não deve ser assim. Rapazes, aprendam a ter uma intenção pura para com as mulheres mais jovens. Mas é claro que isso também vale para as mulheres. Aprendam a ter uma intenção pura em relação aos rapazes. Isso aqui vai na contramão de tudo que é ensinado no mundo. Se você for... agora eu estou, atrasado. Eu ia falar da revista Capricho, mas acho que nem existe mais. Hoje o que? Kéfera também já ficou lá para trás. 2016. Não sei quem anda fazendo a cabeça da molecada. Mas eu sei que essa turma é cheia disso. Olha, se você fizer assim, você vai chamar a atenção. Para quê? Por quê? Com que intenção? Eu louvo a Deus pelo momento que eu aprendi que eu devia dormir em relação a qualquer interesse afetivo para as jovens. E poderia simplesmente tratá-las como irmãs, todas elas. Ao fazer isso, eu parei de ficar imaginando se elas estavam na minha ou fora da minha. E pude me relacionar com elas com pureza, com amizade sincera, tranquila. E justamente por fazer isso, no momento que chegou, o momento certo, Deus me despertou para pensar no casamento, eu tinha condições de enxergar as mulheres que estavam ali à disposição, não como uma mercadoria, mas como pessoas que elas eram. Com a minha capacidade racional clara e não contaminada por paixões e interesses emotivos e desejos sexuais. Eles só foram soltos depois que eu comecei a namorar. Aí sim eu me permitir apaixonar. Mas antes disso, Deus me livre. Causar na minha esposa, hoje é minha esposa, né? Mas causar numa moça que não era minha esposa, algum tipo de imaginação, de interesse que depois ele fala, não é nada disso não. Cruel, meus irmãos. Cruel. O nosso mundo é cruel com o coração dos jovens. E os jovens são cruéis uns com os outros. Na igreja não deve ser assim. Se você está solteiro, cadê os meninos solteiros aqui? Deixa eu dar um tchau para mim, só para ver se tem. Não vai dar um tchau? Ah, tá, obrigado. E aí, Gabriel, anda pensando nisso também?
Hã? Sua mãe está falando no seu ouvido aí. Eu falo para o meu filho também, estou começando a ensinar essas coisas para ele. Trate todas as moças como irmãs. Não fica tentando, atirar em tudo para ver qual que cai. Isso é crueldade. Descansa no Senhor. Tente ser bênção para todas elas. A bênção começa com honestidade. Eu falei isso na IBD hoje, né, Núbia? Melhor coisa que eu aprendi na minha vida foi parar de ficar sentindo amor platônico pelas moças. O pastor falou, por que você não vai lá falar com ela? Eu falei, é verdade, né? Ficar sofrendo aqui, vou lá falar com ela. Eu fui lá e falei, olha, eu estou sentindo algo por você, não sei se você sente por mim. E o que eu queria saber, objetivamente, é se eu tenho esperança ou não. Olha que maturidade, 18 anos. Falei. Ela falou, você me pegou de surpresa, não estava esperando por isso, mas eu não consigo te dar essa resposta assim. Eu posso orar e pensar? Eu falei, pois não, já não é um não, né? Pois é. Aí depois na outra semana deu tudo errado. Mas tudo bem, eu não fiquei sofrendo 4 anos igual da outra vez, que eu não falei nada. Isso me ajudou a ser honesto e sincero com todas dali em diante. Se vem com algum interesse, mas eu não tenho, eu posso ser sincero, não vou ficar jogando com os sentimentos de ninguém. Isso aqui é extremamente importante. Aí você pensa, isso é coisa muito pessoal. Não é uma igreja. Nós somos irmãos e irmãs uns dos outros. Nós queremos que, independente do que aconteça, todos nós possamos ter amizade e crescer juntos e viver juntos sem memórias, sem um ter que ficar sentado aqui e outro ter que sentar do lado de lá. Sem um ter que ficar aqui com memórias ruins de pecados passados, com o outro que ficou para o lado de lá. Não pode ser assim. Se Jesus Cristo reina no nosso coração, nós devemos agir seguindo a direção espiritual e não a direção carnal. Nós precisamos saber como olhar, como falar, como pensar e lidar com os desejos e inclinações pecaminosas a contento. Eu preciso continuar. Além de falar dos homens mais velhos e mulheres mais velhas, dos homens mais novos e mulheres mais novas, e da pureza que tem que se tratar o sexo oposto, Paulo também instrui a Timóteo como tratar as viúvas em necessidade. E a maneira é com discernimento. Vamos ler. Cuide das viúvas que não têm ninguém para ajudá-las, mas se elas tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar devoção no lar e retribuir aos pais o cuidado recebido. Isso é algo que agrada a Deus. Então, tem viúvas na igreja. Como é que a gente trata as viúvas? Com discernimento. E esse discernimento envolve a perceber a necessidade. Desde o Antigo Testamento até o Novo, a Bíblia tem uma preocupação especial com as viúvas, com os órfãos e com os refugiados estrangeiros. Tanto no Antigo quanto no Novo isso aparece. Deus sempre se preocupou com eles. A Bíblia fala que Deus ama a causa da viúva, que Ele defende a causa do órfão, do estrangeiro. Ele instruiu através da lei mosaica o povo de Israel a não prejudicar essas pessoas, mas pelo contrário, a abençoá-las, porque eles também foram estrangeiros, porque eles foram órfãos, porque eles precisavam ser diferentes das outras nações. Da mesma forma, no Novo Testamento, a igreja primitiva logo viu a necessidade de criar um programa de apoio às viúvas. Atos capítulo 6, as viúvas dos gregos estavam sendo esquecidas na distribuição da cesta básica. Logo eles criaram um esquema com 7 homens, especialmente treinados, capacitados para poder assistir à necessidade dessas viúvas. Há documentos históricos dando conta de uma lista com milhares de viúvas que eram assistidas pelas igrejas cristãs no começo da era cristã, nos primeiros séculos. Jesus demonstrou isso de maneira muito impressionante. Ele encontrou uma viúva com o cortejo do seu único filho indo para o cemitério, e ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Era o sustento dela na velhice que ela estava enterrando. Ele parou o enterro e ressuscitou e devolveu o filho para a mãe. Tanta compaixão e misericórdia, Só que percebam que a igreja não deve assumir o papel da família.
É uma responsabilidade primária de quem? Dos filhos crentes. Dos filhos crentes, dos parentes crentes. Ele disse, olha, cuide das viúvas que não têm ninguém. Mas se ela tem filhos ou netos, essa responsabilidade primeiro é de quem? Desses filhos. Que eles cuidem dos seus pais, que eles cuidem de suas mães. Eles têm que fazer isso, porque assim eles estão retribuindo a bênção que eles receberam. Eu sei que nós vivemos tempos difíceis e que alguns podem ter traumas da sua infância. Como assim retribuir, pastor, se o que eu recebi do meu pai, se o que eu recebi da minha mãe foi só algo ruim? Bom, tem uma coisa boa que você recebeu, a vida. Então retribua a eles em vida, como você puder. Ajudar para retribuir, ajudar para agradar a Deus. O texto disse que isso é algo que agrada a Deus. O que todo crente quer fazer? Agradar a Deus. E alguns podem pensar que agrada a Deus quando ora, quando vem para a igreja, quando dá o dízimo. No entanto, a Bíblia vem de maneira muito prática, diz, agrada a Deus quem cuida dos seus na velhice. Alguns irmãos que estão aqui honraram os seus pais até o último momento. E eu preciso dizer que isso agradou a Deus, por mais dolorido que tenha sido. É um exemplo para a comunidade. Cuidar deles, trocar a fralda deles, as feridas, dar a sopinha. Às vezes o sofrimento se estende por meses, alguns até anos. É difícil. Alguns desenvolvem doenças degenerativas, como Alzheimer. É um tormento. Mas cada esforço, cada sacrifício é uma honra que agrada a Deus. Isso é verdadeira devoção. Mostrar devoção no lar. Isso também é culto ao Deus vivo e papel do crente, cuidar dos seus. Tiago 1:27 fala, a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus o Pai é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Então aqui nós temos um grupo específico, viúvas em necessidade. E há duas formas de ajudar essas viúvas. Aquelas que não têm ninguém devem ser ajudadas pela igreja. E as que têm alguém devem ser ajudadas pelos seus filhos, parentes cristãos. Agora um outro grupo daqui a pouquinho. Vamos lá. A verdadeira viúva, uma mulher sozinha no mundo, põe sua esperança em Deus, dia e noite faz súplicas e orações, mas a viúva que vive apenas para o prazer está morta, ainda que esteja viva. Dê essas instruções para que ninguém fique sujeito a críticas. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente de suas próprias famílias, negaram a fé e são piores que os descrentes. Então a viúva, realmente sozinha, só tem Deus para lhe acudir, só tem Deus por socorro, só tem Deus por esperança. Ela busca e aguarda em Deus. Lucas capítulo 2, versículo 36 a 37, conta a história de uma mulher, uma profetisa chamada Ana. Ana se casou muito cedo. Ela era muito idosa naquela época e havia perdido o marido depois de 7 anos de casados. E ela viveu como viúva até os 84 anos. Nunca deixava o templo, adorando a Deus dia e noite em jejum e oração. O trabalho dela tanto agradou a Deus, que Deus permitiu que ela visse com seus próprios olhos o Messias, o infante Jesus. Bem no dia que Simeão estava lá dizendo, esse é o Messias, ela estava lá e ela viu e começou a falar para todo mundo. Gente, 84 anos, 7 anos casado, o resto tudo como viúva, mas se dedicando a que causa? A oração, ao jejum, ao serviço de Deus, o tempo todo. Há essa conduta positiva, mas é verdade também que desde sempre há uma conduta negativa.
de viúvas perdidas, como diz ali, dominadas pelos próprios desejos, que vive apenas para o prazer. Essa acha que está viva, mas ela está morta. Se o problema das viúvas em necessidade não for resolvido corretamente, haverá margens para críticas dentro e fora da igreja. Elas devem saber se portar de maneira positiva, buscando o Senhor, confiando no Senhor. E quando a igreja cumpre o seu papel, quando os parentes cumprem o seu papel, cessam as possibilidades de crítica, de confusão, de problemas relacionados a isso. Uma quarta razão para os parentes crentes ajudarem é que ajudar como forma de expressar é uma forma de expressar e não negar a sua fé. Renega a fé, não com palavras, não negando eu não creio em Jesus, mas renega a fé pela ausência de atitudes. E nós devemos ter atitudes diferentes. Nós temos que ser diferentes para melhor e não para pior. Se as pessoas lá fora honram seus pais e as suas mães, as pessoas de dentro da igreja, melhor. Quem ainda tem um papai e mamãe aí? Deixa eu ver. Oi, é muita gente ainda. Que vocês sigam o exemplo dos nossos irmãos e irmãs que cuidaram ou ainda têm cuidado dos seus. Honrem-nos, não deixe que falta nada. Vou te dizer uma coisa, eles odeiam ser um estorvo. Eles nunca vão dizer o que está faltando. Então, você tem que futricar, você tem que abrir a despensa, você tem que conversar, você tem que se interessar, é algo ativo. Eles têm uma disposição para abençoar o filho, mas não quer de qualquer maneira ser um peso para filho nenhum. Então vá atrás, é o seu papel como cristão. Agora, se não houver ninguém, traga para o Cláudio, presidente da junta diaconal, ou fale para qualquer diácono da igreja, para que nós possamos assistir aquelas que não tem ninguém para assistir, e assim o nome de Cristo ser honrado, e nós resolvermos esse grande problema. Continuando, agora vamos falar de um outro grupo de viúvas, como tratar as viúvas em serviço, e Paulo nos ensina a fazer isso com discernimento. Eu já falei das viúvas em necessidade. Agora havia naquela época viúvas que trabalhavam de alguma forma para a igreja. É desse grupo que nós falamos agora. A viúva incluída na lista para receber sustento, ou seja, um reconhecimento pelo trabalho. Ela deve ter pelo menos 60 anos e ter sido esposa de um só marido. Deve ser respeitada pelo bem que praticou, como alguém que soube criar os filhos, foi hospitaleira, serviu o povo santo com humildade, ajudou os que estavam em dificuldade, sempre se dedicou a fazer o bem. Ora, naquela época, esse grupo de viúvas existia, e Paulo está colocando aqui algumas condições para que outras integrassem esse grupo de serviço auxiliar dentro da igreja. Se no primeiro grupo eu falei das viúvas assistidas, agora eu estou falando das viúvas assistentes. Nossa, pastor, existia isso? Existia. Nós temos um exemplo, o exemplo de Dorcas em Atos, capítulo, está errado aqui, mas em Atos diz que havia essa viúva, e ela servia os santos, ela fazia roupas, ela costurava, e de repente ela morreu. Então Pedro foi visitá-la na cidade de Jope, e todo mundo veio chorando com saudade da Dorcas, que tinha falecido naquele momento. Pois Pedro subiu até lá, orou pela viúva, e o que aconteceu? Ela ressuscitou, e continuou o seu trabalho, dedicada a servir. As tarefas poderiam ser aconselhar as mulheres mais novas, orar e jejuar, visitar os doentes, preparar mulheres para o batismo, orientar viúvas e órfãos que eram assistidos pela igreja. Só que o perfil era estabelecido, elas deviam ter mais de 60, e as para baixo, daqui a pouquinho vai explicar. Além de ter mais de 60, elas deviam ter vivido uma fidelidade conjugal. Quando fala marido de um só, esposa de um só marido, desculpa, não está querendo dizer que ela só podia ter tido um, se tivesse dois estava fora, não. É que ela, enquanto casada, foi fiel àquele marido. É isso que significa, vocês vão entender daqui a pouco quando a gente ler o resto do texto. Então ela tem que ter sido fiel, esse é um bom testemunho, afinal ela vai estar servindo em nome da igreja.
Ela também precisava ter tido, durante a sua conduta, na sua caminhada cristã, uma conduta aprovada, como está escrito ali, alguém que fez o bem. Além disso, filhos criados do jeito certo, ter praticado a hospitalidade. Na Bíblia nós temos exemplos de mulheres extremamente hospitaleiras. A viúva de Sarepta tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite e um filho para comer. E ela estava fazendo o último bolo para comer pela última vez e depois esperar a morte. Aí chegou um profeta na casa dela, Elias. Ele falou: você prepara para mim aí um bolo, um pão? Ela falou: meu servo de Deus, eu estou aqui preparando o último para mim e para o meu filho. E o servo falou: faça do jeito que você falou, mas me dá também um pouco. Não faltará azeite na botija, nem farinha na vasilha. E de fato, não faltou, mas ela acolheu aquele profeta e serviu ele com a sua hospitalidade. Nós temos o exemplo da sunamita. Essa era casada, mas cuidou do profeta Eliseu, construiu até um quarto para ele, demonstrando o apoio para a obra de Deus. Hospitalidade, vontade de compartilhar com aqueles que têm a mesma fé. Também o serviço humilde, diz ali, deixa eu achar aqui, nossa, minha visão hoje está horrível. Serviu o povo santo com humildade. O termo fala até de lavar os pés no original. O povo santo precisa de apoio. E essas mulheres assumiram essa responsabilidade de servir com humildade, não com orgulho, mas com humildade lá na igreja naquela época. Também de apoio aos perseguidos, ajudou os que estavam em dificuldade. Durante a história da igreja, muitas vezes houve perseguição, e os crentes tinham que fugir de uma cidade e ir para outra, sem conhecer ninguém. O que essas mulheres faziam? Acudia, ajudava os irmãos na fé, refugiados que não tinham para onde ir. Exemplo de vida. Também perseverança no bem, sempre se dedicando a fazer o que é certo. Era esse o perfil para fazer parte desse ministério auxiliar da igreja. Ai, a Bíblia é machista. Não, a Bíblia reserva a liderança oficial para os homens que foram feitos para serem cabeça, mas as mulheres auxiliaram e auxiliaram muito. Perceba que elas também recebem da igreja aqui o sustento, a lista de sustento, por conta do seu apoio. Mulheres sempre foram importantes na história da igreja, não há como medir o tamanho da sua ajuda para a edificação da igreja. Mas ainda fica a pergunta: por que não as mais jovens de 60? E o texto continua. Só tem velho aqui agora, o que é isso? Todo mundo dormindo. As viúvas mais jovens não devem fazer parte dessa lista. Nossa, que preconceito. Pois quando seus desejos físicos forem mais fortes que sua devoção a Cristo, desejarão se casar novamente. Assim se tornarão culpadas de quebrar o compromisso que fizeram. Além disso, aprenderão a se tornar ociosas e andar de casa em casa, fazendo fofoca, intrometendo-se em assuntos alheios e falando do que não devem. Eu começo com a seguinte pergunta: acontece isso ainda hoje, não? Tem mulher que faz isso? Acho que não, era só naquela época, né? As mulheres não têm mais esse problema. Graças a Deus nós estamos evoluindo, né? E especialmente as mulheres estão evoluindo numa velocidade absurda. E naquela época era assim. Olha aí, Paulo instruindo o pastor para tomar cuidado, porque havia certas mulheres que começavam a, ao invés de ser bênção nesse ministério, começar a fazer fofoca, né? Ouvia o pedido de oração, mas era só para poder levar para um terceiro, para um quarto, e assim criando toda uma confusão, se intrometendo em problemas, em assuntos que não lhe dizia respeito, e falando do que não devia falar. Vocês acreditam que isso já aconteceu na igreja, gente? Tem noção? Esse povo era muito pecaminoso, né? É por isso que Paulo dá essas instruções. E ele começa dizendo dessas viúvas novas. Para elas fazerem parte desse grupo de assistentes, é evidente que havia um compromisso, um voto, uma aliança de exclusividade para servir a igreja e assim receber a sua parte. Mas quando mulheres mais novas faziam esse compromisso, a chance de algum momento ela querer casar de novo, para satisfazer as suas carências afetivas, físicas, como está escrito ali,
ela iria abandonar o compromisso que ela tinha feito anteriormente com Cristo. E a Bíblia fala que nós devemos tomar muito cuidado. É melhor não fazer um voto do que fazer um voto e não cumprir. É coisa séria a obra de Deus. Sem contar que muitas vezes a pessoa acha que servir a Deus com exclusividade é a melhor coisa que ele deve fazer. Mas não, nem sempre o serviço espiritual na igreja é a coisa mais importante que você pode fazer. Isso depende muito de vocação. Alguns são chamados para serem celibatários, não eu, graças a Deus. Mas outros são chamados para servir, em primeiro lugar, a esposa, os filhos. Isso é menos? Ou é mais? Paulo é mais santo porque não tinha esposa? Não, a diferença é prática. Paulo podia se dedicar com integridade porque não tinha outras coisas tomando a sua agenda, o seu compromisso. Se ele fosse casado, ele deveria cuidar, em primeiro lugar, da esposa. Por isso, essas viúvas mais novas recebem uma outra instrução. Elas não devem assumir esse compromisso para não se tornarem oportunidade para o pecado. E eu digo para vocês, meus irmãos, isso vale para a viúva, mas vale para a casada, vale para todo mundo. Tomem cuidado, porque muitas vezes, aparentemente fazendo o trabalho de Deus, pode estar fazendo o trabalho errado. Se a motivação estiver errada, se não houver vigilância. A instrução de Paulo para essas mulheres é, portanto, aconselho que essas viúvas mais jovens se casem de novo. Ao invés de servir a igreja como viúva, é melhor que elas. Casar é bom, é? Parece que Paulo entende que sim, casar é bom para a mulher, biblicamente falando. Eu sei que eu sou na contracultura aqui, mas eu não tenho compromisso nenhum com a cultura, eu tenho compromisso com a revelação de Deus. E vou repetir de novo: casar é bom para a mulher, não é pecado desejar casar. Ele está dizendo para a viúva com menos de 60, se puder, case de novo, é melhor. Melhor do que você vir aqui servir, sendo que você ainda é jovem. Casar é bom. O que mais que é bom? Ter filhos e criar filhos é bom para a mulher. Não, pastor, está errado. Hoje o que é bom para a mulher é ter uma carreira e um salário maior que o do homem. Isso que é bom, não é, gente? Pega o salário da vida inteira. Não compra a alegria de ter um filho e criar um filho. Vocês foram criadas para isso, foram moldadas para isso. Sonhem com isso, ora. Tantas mulheres sonharam com isso por 90 anos, como Sara, até receber. Não caia na ladainha do mundo, meus irmãos, achando que o que é bom é o que o homem vive. Deixa o homem se lascar lá fora. Cuida dos seus filhos, se você pode. Isso é bom, criar os filhos é bom para a mulher, traz realização para ela. Outra coisa, agora já começou, termina, né, Rodrigo? Continua, se casa, casar é bom, tenham filhos, ter filhos é bom e... não, pastor, essa Bíblia está errada. Tomem conta. Que conselho bom. É tipo, cuida da sua vida. Aqui atrás, né? Nós falamos aqui, aprenderam a se tornar ociosas, não tem o que fazer. E a andar de casa em casa fazendo fofoca, intrometendo-se em assuntos alheios e falando do que não deve. Isso aqui é bênção? Não, maldição. O que é bênção? Tomem conta do próprio. Tomem conta das coisas da sua vida. Cuida do seu marido, cuida dos seus filhos, cuida da sua casa. Isso vale para sogras. Ok? Cuida da sua casa. Sua filha casou, ela cuida da casa dela. Maravilha, gente? Isso vale para as mães. Cuida dos seus filhos. Deixa que os outros cuidem dos filhos deles. A não ser que é um órfão, um desamparado. Isso eu já falei lá atrás.
Mas a gente precisa perceber que a Bíblia tem instruções sábias, mas também são óbvias. Estão querendo mudar isso e está virando confusão, mesmo dentro da igreja pode virar confusão. Então vamos seguir o que a Bíblia está nos ensinando. Olha só, meus irmãos, a mulher ganha, a família dela ganha, a igreja ganha, a sociedade ganha. Qual que é a única pessoa que saiu perdendo aqui? Leia o texto comigo. Então o inimigo não poderá dizer coisa alguma. Satanás é que perdeu. Quando a gente segue a palavra de Deus, todo mundo ganha. Todas as coisas se ajeitam. Nós temos paz, nós temos edificação. Quem precisa de cuidado tem cuidado. Quem precisa de atenção tem atenção. E a pessoa está dedicada à sua função principal com amor para a glória de Deus. E isso é bênção. Só não é bênção para o inimigo Satanás, que agora não tem mais o que falar. Não tem mais onde pegar, não tem mais o que causar. Não poderá dizer coisa alguma contra elas, não há acusação contra elas. O texto diz: pois de fato algumas já se desviaram e agora seguem Satanás. É uma realidade daquela época, mas também pode se tornar uma realidade na nossa época. Algumas se desviarem e achando que estão servindo a Deus, está servindo a Satanás. Olha o que sobra para o pastor ter que resolver. Palavra difícil, mas terá que resolver, terá que colocar fim, terá que dar um jeito para que isso não traga prejuízo para a igreja. Paulo instrui Timóteo a dar essas instruções, a tratar dessa forma, homens mais velhos, homens mais novos, mulheres mais velhas, mulheres mais novas, mulheres solteiras, viúvas necessitadas com filhos que podem cuidar delas ou netos, e as viúvas que ajudavam no trabalho da igreja, a critério para que tudo caminhe bem. Problemas devem ser resolvidos. Uma quinta razão para os parentes crentes ajudarem as viúvas, aparece aqui: se alguma irmã na fé tem viúvas na família, deve tomar conta delas e... Então você vê, a mulher pode ser viúva, mas ela tem na família dela uma viúva mais velha que ela. Ela tem menos de 60. O que ela faz? Ela tem muito o que fazer. E ao ajudar, ela deixa de sobrecarregar a igreja. Para que a igreja possa acudir aquelas que realmente estão precisando. Vocês imaginaram algum dia na sua vida ouvir um sermão sobre isso? Porque a Bíblia não trata de ideias, a Bíblia trata de realidades. A Bíblia não está falando de suposições, ela está falando de vida. Pessoas morrem, e a igreja precisa lidar com isso, os crentes precisam lidar com isso. Pessoas têm interesses espirituais, mas às vezes não estão prontos, precisam ser barrados, não podem assumir a liderança, porque senão vai ser maldição, não bênção. Sabedoria, dizendo para as mulheres como que elas podem servir de verdade. Eu não sei que problemas você encontrou na sua vida, mas eu quero te desafiar a seguir a instrução bíblica e me ajudar, pelo amor de Deus. Orar por mim, pelo amor de Deus. Há muitos problemas para resolver. E se você está tendo dificuldade de resolver qualquer problema, não se prive de buscar ajuda, de buscar conselho. Estou aqui me dispondo como pastor, e também vou fazer esmola com o chapéu dos outros, né? Os presbíteros foram eleitos para isso também. Estou nem aí se vocês gostaram, não gostaram, mas está aqui, ó, Rodrigo, está ali o Tiago, né, Tiago? O Tiago, gente, vocês podem levar bastante coisa para ele, porque por mais que ele se esforce, os cabelos dele não ficam brancos. Eles caem, mas não embranquecem. Então ele aguenta, né? Temos presbíteros em disponibilidade lá atrás. O Arnaldo tem experiência de casamento, criou filho, está tudo grande. Talvez você encontre nele a instrução que você precisa. Olha o William ali também, ó. Pouco cabelo branco, menos que eu, né? Pode ir. E temos outros presbíteros. Aí o Elias está ali, né, Elias? Procurem. Mulheres, procurem as mulheres mais maduras. Mulheres maduras, abençoem as mulheres mais novas.
Vamos compartilhar sabedoria e instrução. Vamos cuidar uns dos outros e ajudar a resolver os problemas. Seja você a voz de sabedoria, respeito e humildade para que os casamentos sejam edificados, as famílias sejam restauradas e nós tenhamos aqui uma família linda, maravilhosa. Que nós tenhamos saudade quando viajarmos para a praia, pensando, meu Deus, eu estou uma semana, eu estou com saudade da igreja. Estou com saudade da minha família da fé, porque lá eu aprendi a cuidar, eu aprendi a receber cuidado. Lá eu aprendi a resolver os problemas, de maneira a glorificar o Senhor Jesus Cristo. Com isso, eu ressalto mais uma coisa. É importante que você faça parte de uma comunidade cristã de verdade. Não que você seja um frequentador, mas que você seja parte de verdade. Que você se abra para exortação, para aconselhamento das autoridades. Que você tenha coragem de falar sobre os seus problemas. Meus irmãos, se tem uma coisa que eu tenho é temor a respeito dos problemas dos outros. Se você falar para mim, pastor, eu quero abrir só com você, mas ninguém pode saber, eu vou guardar segredo a respeito do seu problema. Mas é uma realidade que se você está alegre e compartilha a sua alegria com o irmão, essa alegria parece que dobra. Se a vontade era de rir, agora os dois riem juntos e riem por mais tempo. Agora, se você está passando por dificuldades, por problemas difíceis, e simplesmente compartilha com alguém, o peso cai pela metade. Porque nós levamos os fardos pesados uns dos outros. Está com dificuldade no casamento? Está com dificuldade nas finanças? Está com dificuldade com alguma inclinação pecaminosa no seu coração? Está com dificuldade de perdoar alguém? Próximo, não próximo? Está precisando de sabedoria, de oração, de apoio? Ou está passando por necessidade na sua casa? Conte com a igreja. Conte com os irmãos. Você pode procurar alguém aqui, em específico, ou pode procurar a junta diaconal, o presbítero, e dizer, estou precisando de ajuda, não sei mais o que fazer. A igreja tem muita alegria de ajudar no que for possível. E às vezes é uma conta de água que precisa pagar. E faz toda a diferença. Cuidar uns dos outros, meus irmãos. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Se você tem pais, eu quero que você pense neles agora e ore por eles. Se você tem na sua família viúvas e órfãos, eu quero que você também ore por eles. Se você tem, se é do seu conhecimento, jovens ou moças, que estão vivendo a sua vida afetiva influenciada pelo mundo e não pela palavra, ore por eles. Se você tem filhos, que ainda são crianças, mas que você quer que se casem bem, que vivam com respeito em relação ao próximo do sexo oposto, ore por ele agora, por ela. Ore pelo casamento da sua filha, do seu filho. Vamos orar. Senhor Deus, a Tua palavra é útil demais para que nós vivamos uma vida correta. O nosso coração é enganoso, mas a Tua palavra é perfeita. Eu te agradeço, ó Deus, por nos levar a ler esse texto hoje. Esse capítulo 5 de Timóteo, que é uma palavra que me chama a atenção para que eu encare os problemas da igreja e ajude os irmãos, exortando, cuidando. Mas também é uma palavra, ó Deus, indireta para os nossos irmãos, para que eles saibam como se portar em relação a essas pessoas em específico. Ajude-nos, ó Deus. Não deixe que Satanás alcance qualquer vantagem contra a igreja presbiteriana Nova Jerusalém. Nos ajude, ó Deus, a assistir às necessidades daqueles que não têm ninguém. E ajudar, ó Deus, aqueles que têm parentes nessas condições, a assumirem isso como sua responsabilidade. Ajude-nos, ó Deus, a integrar no ministério certo a pessoa certa. Que aquela viúva que quer se dedicar à oração,
seja conduzida para isso, seja conduzida para o serviço. Mas aquela que ainda é jovem, ou que é casada, que tem filhos, também seja conduzida à compreensão de que o seu ministério começa na sua casa. E que a vitória lá fora começa com a vitória dentro, com os problemas pessoais, do casamento, do cuidado dos filhos, do amor ao próximo mais próximo. Ajude-nos, ó Deus, a não viver uma vida de faz de conta, em que nós confessamos com a nossa boca que cremos em Jesus e Ele é nosso Senhor, mas negamos com as nossas atitudes o que nós confessamos. Nos ajuda, Deus, a comprovar na prática que somos Teus e queremos fazer o que o Senhor quer. Eu oro, ó Deus, pelos idosos, pelos doentes. Nós temos irmãos que estão cuidando de mãe, de pai, em avançada idade, sofrendo pela perspectiva da partida e sofrendo pela dor que é cuidar de alguém que se ama tanto. Deus sustenta, Pai, como o Senhor sustentou tantas pessoas aqui. Que o Senhor prive essas pessoas de sofrimento, prive os pais, prive os filhos, prive os avós que já viveram tanto. Que o Senhor venha intervir de maneira sobrenatural e que o Senhor venha intervir de maneira natural. Que as mãos dos filhos, que as mãos dos diáconos, que as minhas mãos, que as nossas vidas sejam um instrumento de toque, de consolo, de sustento, de assistência para essas pessoas. Que na nossa igreja, aqueles filhos que não têm pai, encontrem modelos, encontrem manifestações de carinho, de instrução. Que aquelas filhas que não conheceram ou não têm um pai, encontrem isso também. Da mesma forma, aqueles que não têm uma mãe, encontrem uma mãe na fé, encontrem um pai na fé, e que pais encontrem filhos, Senhor. Abençoa, Deus, para que a nossa comunidade não seja de mentira, mas real. E eu te louvo, Deus, por tudo que nós experimentamos aqui. Essa igreja é maravilhosa. Tanta coisa maravilhosa aconteceu aqui dentro. Continua, Deus, movendo o Teu Espírito Santo, nos constrangendo e nos conduzindo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.